Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores mistérios da experiência humana, a intuição. Mas ó, a ideia aqui é tirar a intuição daquele campo meio místico, sabe? E trazer ela para a física. Vamos entender como a nossa própria biologia funciona como um sistema super avançado para detectar sinais. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta central que vai guiar nossa conversa é essa: e se aquela sensação na barriga, aquele pressentimento, não for só um acaso? E se for, na verdade, nosso corpo, nosso hardware biológico super sofisticado, processando dados que a nossa mente consciente nem se dá conta que existem? Para a gente entender como essa detecção funciona, a gente precisa mudar um pouco o jeito de pensar. É preciso esquecer aquela ideia de que o corpo é só uma máquina de carne, entende? E começar a ver ele como ele realmente é, um aparelho biofísico que processa informação. E aqui está o conceito-chave da história toda: um transdutor. O que é isso? É algo que converte energia de uma forma para outra. Nessa visão, cada pessoa funciona como um transdutor biológico, que está o tempo todo lendo e escrevendo informações do campo de energia que está à nossa volta, aquilo que a física chama de campo quântico, a fonte de tudo. Essa imagem aqui, ela resume a ideia perfeitamente. A gente não está isolado. Cada um de nós funciona como um ponto ativo, um nó, conectado numa rede gigantesca de informações. A grande questão é, quão boa é a nossa conexão? E para responder isso, a gente precisa olhar para os componentes desse nosso hardware biológico. E olha que surpresa! O componente principal não é o cérebro, é o coração. Ele é muito mais que uma bomba de sangue. Ele é o nosso gerador de energia primário, o oscilador mestre do sistema todo. E o que é realmente impressionante aqui é a escala. Pensa só, o campo magnético do coração é 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. 5.000! Isso é gigantesco! O que isso significa na prática? Que a assinatura de energia que cada pessoa emite para o mundo é, antes de mais nada, definida pelo estado emocional que é gerado no coração. Esse campo superpoderoso cria o que a gente pode chamar de onda portadora, tipo uma estação de rádio. E o que essa onda carrega? Informação. Mais especificamente, a informação do nosso estado emocional. O coração modula esse campo, transmitindo para o ambiente se a gente está em paz, com medo, feliz ou sob estresse. E aqui está o ponto crucial: a qualidade do sinal é tudo. Quando a gente sente emoções coerentes, como gratidão, amor, o sinal que a gente emite é limpo, organizado, forte, quase como um raio laser. Agora, em estados de medo ou raiva, o sinal fica todo caótico, cheio de ruído. É justamente essa diferença na qualidade do sinal que nosso sistema biológico consegue detectar nos outros. Ok, então se o coração é o transmissor, o que é que funciona como antena? Para isso, a gente precisa ir lá para o nível nanoscópico para encontrar o receptor mais sofisticado que existe, o nosso próprio DNA. Pensa numa antena de rádio normal. Ela pega uma faixa de frequência bem limitada, né? Já uma antena fractal, por causa dessa geometria dela que se repete em várias escalas, consegue sintonizar uma gama imensa de frequências ao mesmo tempo. E adivinha só? A estrutura do nosso DNA é, por definição, uma antena fractal. É preciso parar um pouco para pensar na eficiência absurda desse design. Cada uma dos trilhões de células do nosso corpo tem uma antena de quase 2 metros de comprimento, toda compactada num espacinho microscópico e que é capaz de escutar um espectro gigantesco de informações que vem do campo. E se a gente traduzir a biologia do DNA para a linguagem da engenharia, o projeto fica ainda mais claro. A dupla hélice é uma bobina indutora. As pontes de hidrogênio funcionam como um capacitor. Os fosfatos são condutores de carga. E a estrutura fractal como um todo é um receptor de banda larga. Isso não é só uma metáfora, gente. É engenharia biológica na sua forma mais pura. Beleza. Então a gente tem um transmissor potente e uma antena ultrassensível. Mas qual é exatamente o pacote de dados que está sendo enviado e recebido? A resposta é luz. Nossas células estão o tempo todo emitindo um brilho de luz super fraquinho, que são os biofótons. Enquanto um sinal nervoso viaja rápido, essa comunicação por luz é instantânea. É por isso que é possível entrar num lugar e sentir o clima no ar antes mesmo de o cérebro processar qualquer coisa. O que se está detectando, na verdade, é o campo de biofótons do ambiente. E essa comunicação com luz segue regras da física. Quando existe uma conexão genuína,
Os biofótons de duas pessoas entram em fase, se amplificam, e isso gera uma sensação de energia, de unidade. Por outro lado, na dissonância, ou quando algo não está sendo dito, as ondas de luz se anulam. É a chamada interferência destrutiva. E é daí que vem aquela sensação de cansaço ou de desconforto perto de alguém que não está sendo autêntico. E aqui está a grande virada, o ponto central de como a gente detecta estados emocionais escondidos. Aquela sensação de que tem alguma coisa errada ou de que alguém está escondendo algo. Em termos de engenharia, o que está acontecendo é que a nossa antena de DNA está pegando um sinal de baixa qualidade, um sinal com muito ruído e pouca coerência vindo do campo de biofótons da outra pessoa. Não é mágica, é detecção de sinal. Bom, se o nosso sistema pode detectar o ruído nos outros, é super importante garantir que nosso próprio receptor esteja o mais limpo possível, certo? Como é que a gente pode melhorar a nossa própria relação sinal-ruído para se tornar um detector mais preciso da realidade? A biofísica aponta para algumas práticas bem diretas. A coerência cardíaca, com aquela respiração ritmada, estabiliza nosso transmissor. O aterramento, sabe? Pisar na terra, ajuda a limpar a estática do sistema. Beber água, uma hidratação correta, melhora o meio por onde esses sinais de luz viajam. E a meditação, ela basicamente diminui o barulho da mente, permitindo que os sinais mais sutis da intuição finalmente apareçam. Então, resumindo a lógica da coisa toda, intuição não é mágica, é simplesmente um processamento de dados super eficiente. O coração, com seu campo magnético gigante, é o primeiro a pegar uma informação do campo. Esse sinal sobe para o cérebro, que traduz isso como uma sensação visceral. Manter nosso sistema limpo e coerente, ou seja, com a antena bem calibrada, permite que a gente receba esses dados com muito mais clareza. A conclusão de tudo isso é algo que nos dá muito poder. Porque ao entender e aplicar esses princípios, a gente deixa de ser só um receptor passivo da realidade, para se tornar um engenheiro consciente do nosso próprio campo de informações, influenciando ativamente o que a gente percebe e como a gente interage com o mundo. O que nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se o nosso estado interior está o tempo todo transmitindo um sinal que ajuda a moldar a nossa realidade, que tipo de realidade a gente está escolhendo construir e transmitir para o mundo a cada momento? A escolha, como sempre, é nossa.